Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. Um produtor de Catalão, em Goiás, inovou a produção de queijos e está usando leite de búfala. A criação de búfalos é uma atividade em expansão no país. E agora você vai conhecer o manejo desses animais e uma delícia que é feita com leite. Goiás vem ganhando destaque como novo polo de produção de derivados do leite de búfala. Produtos como burrata, mussarela, queijo trança e muito mais estão entre as opções. Embora a produção ainda seja pequena em relação a outras regiões, essa atividade surge como uma alternativa promissora diante das oscilações do mercado do leite bovino. Começamos aí com 5 búfalas. Eu tinha um quiosque grande, nesse quiosque, e a partir do momento fomos elaborando o projeto, fizemos a fábrica. Dessas 5 búfalas, hoje já tem 110 búfalas, né? A rotina dos búfalos nessa propriedade aqui em Catalão é bem interessante. Hoje, cerca de 21 estão em lactação. De manhã, elas participam da ordenha e à tarde tiram esse momento aqui para descanso. Esse momento é muito importante porque auxiliam na produção de leite aqui da fazenda, que hoje gira em torno de 525 litros dia. Os bubalinos, eles se adaptam a ambientes diversos, só que eles têm maior preferência para áreas alagadas, né? Regiões assim pantanosas. E isso faz com que promove para eles o bem-estar animal, né? Que ali nessas regiões de lagos, eles conseguem ser um meio de fuga de insetos e também reduzir o estresse calórico. No campo, os desafios do manejo incluem garantir espaços adequados para pastejo e hidratação constante. O resultado compensa. O leite de búfala é rico em nutrientes, com mais gordura e proteína que o leite de vaca. O meu rebanho ele veio de fora, veio de São Paulo, Minas. Eu tenho animais aqui inseminados, né, com sêmen importado, porque em Goiás já não tem não encontra esse tipo de búfalos leiteiros, né? Então é uma boa para um pequeno criador, né? E não vai ficar dependente de laticínio, porque o valor do leite de búfalo não abaixa. Não oscila como leite de vaca. O leite de vaca hoje está R$ 2,50 e o búfalo está R$ 4,50. Quando eu comecei a trabalhar era R$ 1,80 e nunca diminuiu, foi só subindo, subindo, subindo. E tem produtor que acha que os búfalos são brutos, quebram porteira, arrebentam arame. Mas olha só, esse rebanho é manso, dá até para passar a mão neles. A búfala leiteira era mais dócil que a vaca. O leite da fazenda vai direto para o laticínio. Gerley começou testando receitas para o bistrô da fazenda e, com sucesso, decidiu investir na produção de queijos como burrata e mussarela. Esse processo é o processo da fabricação, né? Aqui eu já filei a massa, agora eu vou acrescentar o creme com a filagem e o sal e aqui eu moldo ela na mão. Aqui, o conhecimento é passado de geração em geração. Gerley, que era chefe de cozinha, despertou no filho Patrick a paixão pela gastronomia. E cozinhar fica ainda melhor quando se tem produtos de qualidade na mesa. É uma burrata com tomate confitado, aqui é o molho pesto, manjericão e aqui é vários chipzinhos de um tipo de queijo. Tem segredo para fazer esse tomate? Não, o tomate, ele não tem muito segredo, não. É azeite, né? Aí você coloca alho, aí você vai, bota manjericão e vai salteando ele. Pesto você coloca bastante por cima, né? Aí aqui a gente tá colocando os chips, né? Aqui chega a hora do manjericão. Hoje a gente conheceu um pouco mais sobre a burrata e a gente tem a oportunidade, claro, de conhecer outros produtos, mostrar o processo de fabricação com muito mais tempo, né? E para falar sobre a comida, tá maravilhosa, o pesto naquele jeitinho e muito gostoso tudo aqui. A baixa procura por alfaces está fazendo os preços da hortaliça caírem. O principal motivo são as férias.
Com o início das férias escolares, a demanda por alfaces segue baixa e a folhosa está sobrando nos boxes da Ceagesp. Assim, os preços recuaram, mesmo com a chuva nos últimos dias, nas regiões que abastecem o entreposto. A cotação da caixa com 24 unidades da alface crespa encerrou a semana em R$ 27,50, uma queda de 24,4%. Já a caixa com 18 unidades da Americana fechou em R$ 30, uma redução de 31%. Os preços do arroz conseguiram uma estabilização depois de 9 semanas de quedas expressivas. Pesquisadores do CPEA indicam que a liquidez no mercado de arroz do Rio Grande do Sul aumentou ao longo da semana passada, favorecida pelo interesse dos compradores para a reposição dos estoques. Os agentes buscaram também realizar as entregas antes do final do ano, quando aumentam os desafios logísticos. A expectativa é que novos contratos de exportação sejam fechados nos próximos dias, o que pode contribuir para impulsionar as cotações domésticas. Produtores rurais atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Sistema FAENG-SENAR foram homenageados no norte de Minas. Eles também tiveram um trabalho reconhecido após o aumento da produtividade no campo. O sistema FAENG-SENAR premiou 11 produtores rurais de diversas cadeias produtivas que se destacaram no ATIG, Programa de Assistência Técnica e Gerencial no norte de Minas. Os homenageados seguiram as recomendações dos técnicos de campo e conseguiram melhorar a produtividade. A solenidade foi realizada em Janaúba, norte de Minas. É um programa onde o técnico acompanha o produtor rural 4 horas por mês na sua propriedade, trazendo informações de cunho produtivo, de cunho gerencial, ambiental, com foco na sucessão familiar e com viés específico daquela cadeia produtiva que está sendo trabalhada. O Leandro atua na bovinocultura de corte no município de Ponto Chique. Ele conta que entrou no programa em um dos momentos mais difíceis da vida. A gente passou por um período muito complicado após o falecimento do meu pai, então o ATG apareceu no momento em que eu precisava de uma assistência, de pessoas que tivessem conhecimento para me auxiliar a conduzir a propriedade da melhor maneira possível. Com o apoio dos técnicos, o negócio continuou dando certo, tanto que o produtor foi reconhecido pelo empenho. Outro produtor premiado foi o Daniel Xavier, que trabalha com a piscicultura em Bocaiúva. Após receber apoio técnico, o projeto cresceu. Conta hoje com 67 associados e tem a expectativa de vender mais de 100 mil quilos de peixe no ano que vem. Deixar de ser um lazer e se tornar um negócio, né, agregado às outras atividades que a gente tem nas nossas propriedades. A trajetória de José Adilson, produtor de leite em São Francisco, também foi digna de reconhecimento. Após o apoio do ATG, ele conseguiu mais do que dobrar a produção. Quando o ATG chegou a fazer o curso, eu estava tirando 200 litros. Hoje eu estou na média de 500 litros por dia. E então eu evolui muito, eu gostei demais. Desde 2019, a entidade já recebeu 122 grupos no Programa de Assistência Técnica e Gerencial e capacitou mais de 2.500 produtores no norte de Minas. Os trabalhos levam em consideração as particularidades de cada participante. E dentro dessas particularidades, que tem um olhar diferente também, principalmente essa convivência com a seca. São os produtores que já têm uma resiliência e a gente chega com a tecnologia para que esses produtores possam evoluir cada vez mais, com esse olhar diferencial da sua propriedade e tratar como empresa, como realmente é uma empresa a céu aberto. Além dos produtores premiados, a equipe regional também teve o trabalho reconhecido. Para o José Adilson, a maior premiação é o conhecimento adquirido. Estou muito feliz e o prêmio, para mim, tem muito valor, mas o prêmio maior é o que eu aprendi. Aprendizado nunca é demais, né?
A Agência de Defesa Agropecuária do Pará alerta produtores rurais sobre o fim da segunda etapa de vacinação contra a brucelose em 31 de dezembro. Segundo a agência, existe a necessidade de vacinar tanto bovinas quanto bubalinas entre 3 e 8 meses de idade. A imunização, atenção, ela é obrigatória. A meta é alcançar, no mínimo, 80% de cobertura vacinal no Pará. O produtor precisa comprar a vacina em estabelecimentos comerciais registrados na agência. A aplicação só pode ser feita por médicos veterinários cadastrados. Os animais são vacinados contra a doença apenas uma única vez durante a vida. O escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, Emater, tem incentivado agricultores de Maracanã a complementar alimentação e renda com a criação de tambaqui em tanques escavados. Várias famílias têm recebido orientações e o processo ganhou reforço especial neste segundo semestre com a doação de 3.000 alevinos em uma parceria da Secretaria Estadual da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. O chefe do escritório local da Emater, Javan Ulisses Faria, afirmou que a expectativa é para Maracanã se tornar um polo de piscicultura no futuro. Depois de enfrentar secas severas, o Brasil aumentou a área irrigada em mais de 280 mil hectares. A área irrigada no país cresceu quase 15% no período de 2022 a 2024 e passou dos 2,2 milhões de hectares, um aumento de 281,6 mil hectares e 3,8 mil novos equipamentos de irrigação. Os dados são da Embrapa Milho e Sorgo. O ritmo de expansão é o maior da série histórica e pode ser explicado pelos desafios crescentes do clima. A região oeste da Bahia ultrapassou o noroeste mineiro e se tornou o maior polo de produção agrícola irrigada do Brasil. Foram quase 100 mil hectares incorporados aos sistemas de irrigação. Minas Gerais é o estado com maior área irrigada do país, com quase 637 mil hectares. Já ouviu falar em robô pastor? Como o nome já diz, é uma máquina que ajuda a pastorear o gado. Pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, têm apostado nessa tecnologia para transformar a pecuária. Além de contribuir com a criação dos animais, o robô verifica a saúde deles e o tipo de densidade das pastagens, tudo por meio de inteligência artificial. Com isso, ele consegue controlar o tempo ideal que bois e vacas podem se alimentar no pasto sem causar o empobrecimento do solo. Outra vantagem é que o dispositivo pode identificar áreas mais nutritivas e conduzir até ali animais que vão dar à luz. Assim, eles conseguem se alimentar melhor para garantir uma gestação mais saudável. Para completar, a inovação compensa a falta de mão de obra que o setor enfrenta no país. Um dos maiores exportadores de carne do mundo, o Brasil é o maior player global. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil afirmou que o PIB do agronegócio deve crescer em 2025, mas os cenários externo e interno são desafiadores para os produtores rurais. Quem chega para fazer uma análise é o Maciel Silva, que é diretor técnico adjunto da CNA. Bom dia, Maciel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agora, Maciel, todo mundo sabe aqui da força do nosso agro, como o agro é importante para a nossa economia como um todo, né? Mas é um momento global muito sensível, né? Com muitas mudanças. Então, claro que tudo isso nos impacta. Quando a gente fala um crescimento de até 5%, é um crescimento aquém do que a gente gostaria ou está dentro da expectativa? Kelly, está dentro da expectativa. A gente tenta ser o mais realista possível, mas no cenário de projeções, obviamente, a gente tem uma série de variáveis que podem interferir aí nessas expectativas. Por que a gente está estimando esse crescimento aí próximo a 5%? A gente está com uma perspectiva de retomada da produção de grãos, por exemplo, soja e milho, que a gente teve dificuldades nessa última safra por problemas climáticos. Então, com a recuperação da produção, e no caso do milho, por exemplo, com preços em patamares ainda bons no primeiro semestre, que é a expectativa, isso deve auxiliar aí na recuperação econômica. E o segundo ponto, que é um item muito relevante aí no valor bruto da produção da agropecuária,
nessa composição de desempenho setorial é a carne bovina, que a gente está com uma perspectiva de recuperação dos preços nesse caso. A carne bovina vem do movimento de alta, com a movimentação do ciclo da pecuária, com uma redução de preço em 2024, que atrapalhou o desempenho, mas com o potencial de recuperação de preço agora em 2025, ela deve auxiliar aí nessa recuperação do PIB, principalmente do agronegócio, para 2025. Marcel, e a gente sabe, né, também da força da nossa exportação de carne bovina, somos o maior player global, né? E agora ainda com o plano, né, de rastreabilidade, de identificação do rebanho, claro que a expectativa é que a gente aumente cada vez a nossa competitividade, somos muito competitivos, mas que ainda tem um ingrediente a mais, né? Sim, sem sombra de dúvida. A carne bovina tem alguns aspectos aí que favorecem esse mercado, que traz esse otimismo. O primeiro está associado ao preço, propriamente dito. O segundo, que a gente está num momento de câmbio que ele é relativamente favorável às exportações. E o terceiro fator é a demanda chinesa. Por mais que a China cresce a taxas menores, a expectativa de importação de carne bovina da China para 2025 está em torno de 2% de ampliação. Como é um mercado que a gente já tem uma entrada boa, uma boa reputação, e todos esses aprimoramentos que a cadeia produtiva vem passando aqui no Brasil, que você mesmo pontuou, há indicativos que a gente deve continuar assim com as exportações em expansão. Isso deve auxiliar, sobretudo, na balança comercial e na geração de divisas para o país no próximo ano. Marcel, já que você citou a questão do câmbio, o dólar está nas alturas, né? Acima de R$6. Essa semana bateu 6,20. Então, é realmente uma cotação muito, muito alta. Para quem exporta, muito que bem, mas a gente depende também de insumos importados, né? Como é que fica essa equação? Pois é, isso aí é um questionamento muito recorrente. Às vezes tem a falsa impressão de que um câmbio alto ele é um favorecedor, ele é um benefício para os produtores rurais, principalmente para o agroexportador. Aí a gente precisa trazer alguns pontos na mesa. Primeiro, se a gente pega as principais atividades agrícolas, a maioria dos nossos insumos, por exemplo, fertilizantes, a gente importa 85%, defensivos, a gente importa um volume extremamente alto, ou seja, esse câmbio ele também infere nos custos de produção. Então, esse ganho ele passa a ser relativo, essa impressão de ganho. E a gente tem um problema maior que não é desejável para ninguém, que é o aumento de câmbio, principalmente pensando no mercado interno. A gente tem uma série de cadeias produtivas, principalmente aquelas de frutas, hortaliças, que é basicamente destinado ao mercado interno, que faz exercício desses insumos também importados, mas que não beneficiam do que seria esse eventual ganho de exportação. Ou seja, um custo que ele é ampliado e ele vai ser retido no mercado interno. Isso pode gerar inflação, isso pode gerar aumento de preço ao consumidor, que não é desejado para ninguém. Então, quanto ao câmbio, que a gente fala que o mais importante possível seria que se ele fosse baixo e estável. A estabilidade é mais relevante até do que o valor, porque aí você consegue comprar insumos e vender produtos no que seria a mesma proporção. Mas câmbio alto não é positivo para ninguém. Pois é, e a pergunta que fica é quando vai baixar essa cotação da moeda norte-americana, né? Seguimos aqui acompanhando e de perto. Agora, quem precisa de crédito também está numa situação complicada, porque a Selic, a taxa Selic, a taxa básica de juros, também está bem elevada. Exatamente, a gente tem mais esse problema associado à taxa Selic. Ele é um problema a título de nação, porque encarece muito a dívida pública, então o governo vai ter que usar de artifícios para tentar amenizar esse problema. Então, a relação dívida pública-PIB já deve fechar 2024 próximo a 78%, a expectativa para 2025 extrapole 80%, o que não é positivo para nós. Mas pensando nos produtores, nos empresários, a gente olha em 2024, por exemplo, um plano safra que foi feito em cima de uma Selic de 10 e pouco, ele já foi um plano safra muito caro em relação a taxas de juros. Então, o governo passou por dificuldades para a equalização dessas taxas de juros, principalmente pensando no pequeno e médio produtor, que tem aí taxas relativamente subsidiadas. Então, já foi um dificultador. Se a gente pensar agora numa Selic em 12
12,25, 12,50 ou 13 ponto alguma coisa, que é a projeção para 2025, a gente vai ver um crédito muito caro. Então, a gente vai ter dificuldade, mais uma vez, com o plano safra, possivelmente não deve atender em volume de recursos e a taxa de juros o que o setor espera, mas mais do que isso, as taxas de mercado passam a ser um preocupador. E o aumento de taxa e aumento de custo de captação de crédito, ele também está associado aí a um aumento de custo de produção e estreitamento de margens dos produtores rurais. Então, é sim, de fato, um ponto importante a ser considerado aí para os produtores em 2025. E nesse contexto, dá para imaginar que a questão do seguro também fique bastante delicada, né? Num ano, 2024, a gente vivenciou momentos muito difíceis em relação ao clima, seja com seca ou enchente, queimadas, e a necessidade do seguro ela é real, mas muitas vezes o produtor não consegue pagar por ele, né? Exatamente, o seguro rural ele ainda está num estágio muito embrionário no Brasil, ele passou por um momento de escalada até 2021, por exemplo, a gente conseguiu uma cobertura significativa aí das áreas produtivas com seguro, mas desde então a gente vem em decadência, primeiro por conta do aumento de custo de produção que encareceu aí o bem a ser assegurado e aumenta o valor desse seguro. Então, o programa de subvenção prêmio de seguro rural não tem conseguido atender e a perspectiva também não é positiva para 2025. O que se tem discutido no planejamento orçamentário é algo próximo a R$1 bilhão para 2025, que não atende de longe a necessidade do setor, nem mesmo para ficar próximo à área que foi coberta a esse ano. Então, o que a gente prevê de demanda seria de pelo menos R$4 bilhões para ficar algo em área coberta próximo àquilo que foi o nosso ápice, que foi lá em 2021, mas muito distante do que é praticado por outros mercados fortes, como é o caso dos Estados Unidos, com uma grande área coberta. Então, mais uma vez, a gente pode estar sujeito aí aos riscos ambientais, aos riscos de mercado, e por parte do Estado a gente não tem aí uma grande expectativa de ter um volume orçamentário que justifique o uso dessa ferramenta de gestão de risco na necessidade que o setor demanda. Em relação à inflação, Marcel, o que a gente pode esperar, hein? Então, a inflação, essas expectativas de ganho de produção que a gente deve ver, principalmente dos produtos agrícolas ou de parte deles, aqueles associados à cesta básica, os grãos, a gente tem uma expectativa de ampliação de produção, então os preços devem dar uma arrefecida. Então, possivelmente, a alimentação deve dar uma arrefecida no que a gente espera aí da inflação. Então, deve ficar próximo aí a 4,84% é o que a gente está imaginando aí do IPCA para 2024, né, para o fechamento, e para o ano que vem deve dar uma arrefecida em relação a esse ano. Marcel, gostaria da sua análise em relação ao assunto que a gente tem acompanhado de perto aqui no Record News Rural, que é o cadastro ambiental rural. É um problema antigo que se arrasta, né? Mas que é preciso olhar com urgência para esse tema. Exatamente, a gente tem uma dificuldade muito grande. Primeiro que a gente tem a legislação ambiental mais restritiva do mundo. Só que o cumprimento pleno do Código Florestal ele depende de uma presença mais ativa do Estado, seja o Estado como o Brasil ou seja dos Estados como unidades da Federação. Porque os produtores declararam o cadastro ambiental rural, a gente tem algo aí em torno de 6, 7 milhões de cadastros feitos, e o que a gente precisa para o uso pleno dessa ferramenta é a análise e validação dos estados para que a gente tenha a plena regularização ambiental. Então, a ausência da validação desses cadastros tem trazido uma série de problemas para o país em momentos em que o mundo olha para a questão ambiental com bastante critério. Se a gente tivesse essa ferramenta operacionalmente funcionando de fato, a gente teria resposta para muitos dos questionamentos que a gente passa no dia a dia. E se a gente considera 2025, pensando numa COP30 acontecendo no Brasil, onde a gente será a vitrine da discussão dos temas ambientais no mundo, seria uma grande oportunidade da gente estar demonstrando aí toda a nossa eficiência, toda a nossa contribuição ambiental com dados, com rastreabilidade, mas ainda assim a gente vai ter que usar de outros artifícios, mesmo que seja na iniciativa privada,
para fazer essa comprovação por conta da ausência do Estado na análise desses cadastros. Marcel, um outro tema que a gente discutiu bastante aqui em 2024 é a questão logística, né, e infraestrutura. Vários setores sofrem, por exemplo, com os atrasos nos portos. A gente pode prever que em 2025 esse problema vai continuar na dimensão que está ou alguns passos já estão sendo dados? Tem sido dados sinalizações de boa vontade, mas quando a gente fala de logística e infraestrutura, normalmente a gente está falando de obras, de investimentos com resultados mais de longo prazo. Então a gente não deve ver mudanças tão expressivas em 2025 em relação ao que ocorreu em 2024. E a gente pode sim vivenciar problemas que eles são crônicos e muitas vezes repetitivos dentro do setor. Por exemplo, com a expectativa de aumento de produção de grãos. Se a gente, de fato, concretizar essa safra acima de 320 milhões de toneladas, mais uma vez a gente vai estar discutindo aí déficit de armazenagem a céu aberto, dificuldades logísticas. São temas que são recorrentes, que a gente tem trabalhado rotineiramente, tem buscado alternativas, mas, como eu disse, são investimentos e obras que demandam resultados de mais médio e longo prazo. Então, assim, apesar das boas sinalizações e intenções, eu não creio que em 2025 a gente tenha transformações expressivas ainda. Marcel, para a gente fechar, qual que é o balanço, qual é a análise em relação a 2024? Então, 2024 foi um ano muito desafiador, principalmente em relação aos problemas climáticos. A gente viu secas nunca vistas em regiões que não são comuns de vivenciar secas, como ocorreu na região norte. A gente viu problemas com déficit hídrico também no centro-oeste, alagamento na região sul, incêndios no Brasil central aí afetando a produção, afetando rendimentos dos produtores. Então foi um ano muito desafiador. Inclusive por PIB, as primeiras projeções que a gente tinha seria de um recuo em 2024. E esse positivismo, esse potencial de ampliação do PIB, por exemplo, para o final de 2024, ele está muito mais atrelado à recuperação já da pecuária, agora no último trimestre, que deve ajudar que a gente fique ligeiramente positivo. Mas foi um ano muito desafiador em relação ao crédito, a gente viveu os problemas de ausência de seguro, problemas muito localizados que demandou ações muito incisivas, como os problemas de renegociação de dívida no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas ainda assim o setor continua bastante resiliente, entregando divisas para o país, os produtores bastante esperançosos, que é inclusive que justifica os investimentos e as perspectivas positivas para 2025. Então é um país com uma aptidão agrícola que tem tentado exercer ao máximo aí essa competência em prol dos resultados econômicos. Então, apesar das dificuldades de 2024, estamos sobrevivendo e para 2025 a gente segue positivo aí, principalmente em relação ao potencial de estabilidade em relação aos problemas climáticos, sem nenhum evento drástico previsto, como Laninha e El Ninho, muito próximo da neutralidade, a gente pode ter talvez um ano bom em relação aí ao desempenho produtivo por conta dos fatores climáticos. Assim esperamos, né? Que o setor continue, então, bastante forte, crescendo, resiliente, né? Um orgulho para o nosso país, o nosso agronegócio. Muito obrigada, Marcel, pelos dados, pelas análises, viu? Foi muito bom ter você. Estamos sempre de portas abertas. Um forte abraço para toda a equipe da CNA. Bom dia. Bom dia, Kelly. Eu que agradeço o convite. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.